Todas as coisas, pode se assentar glorificando a Deus. Amados, eu vou procurar ser breve. Antes disso, eu vou pedir para que você que está em casa aí se inscreva no nosso canal, deixe um like, curte, compartilha, para que a palavra de Deus possa ir mais longe, amém? Vocês aí que não é inscrito, nos ajude lá no nosso canal, amém, amados? Tem muita palavra boa lá, não só minha, mas de todos os membros aí que tem pregado, ministrado, amém? Irmãos, as melhores notícias do mundo que você já ouviu vieram do túmulo vazio. Eu vou repetir. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa, ela não terminou num funeral. Ela não terminou num sepulcro. Mas a festa da Páscoa terminou em festa, em glória, em ressurreição. Amados, nós não pregamos um Cristo que estava vivo e hoje está morto. Nós pregamos um Cristo que estava morto e hoje está vivo para a glória de Deus, amados. Irmãos, a morte foi vencida por Jesus. Imagine, o último inimigo era a morte e ele matou a morte. Tenta imaginar isso, irmãos. O último inimigo a ser vencido era a morte. Jesus conseguiu vencer a morte, porque Ele controla todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Ele arrancou o aguilhão da morte. O que é aguilhão? A vara, uma vara grande foi arrancada por meio da vida de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus faz isso, Ele lança a própria morte no lago de enxofre, no lago de fogo. A ressurreição de Jesus, irmãos, é simplesmente a demonstração do poder de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. Nós precisamos, irmãos, nesse dia de hoje, ter uma dimensão do que é ressurreição. Até então nós tínhamos visto a palavra dizendo que Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, mas todos esses depois de um tempo eles morreram. Mas Jesus ressuscitou e hoje está vivo para todos sempre, irmãos. Ele reina, Ele governa, Ele está no controle de todas as coisas. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia e sem esperança. Sem a ressurreição de Cristo, primeira coisa, a nossa fé seria vã. Segunda coisa, a nossa pregação aqui seria inútil, porque não ia acontecer nada, irmãos. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa esperança seria vazia. Nós estaríamos aqui perdendo tempo. Quarto, o nosso testemunho seria falso. Quinto, os nossos pecados nunca seriam perdoados, mas porque Ele morreu e ressuscitou, os meus e os teus pecados foram perdoados, apagados de uma vez para sempre. E por último, se a ressurreição não fosse verdadeira, nós seríamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Como assim, pastor? 1 Coríntios 15:14 vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes deste mundo. E eu e você não somos os mais infelizes, mas somos as pessoas mais felizes deste mundo. Por quê, pastor? Pastor, mas eu talvez estou desempregado, estou passando por dificuldade, tenho passado problemas na minha casa, mas nós somos as pessoas mais felizes, porque recebemos o melhor presente e o maior presente, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. Então eu e você podemos não ter nada, mas se nós temos Cristo, nós temos tudo. Sem a ressurreição de Jesus, a morte que daria a última palavra. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo
seria a maior farsa inventada da vida. Sem a ressurreição de Jesus, os mártires teriam morrido por uma mentira. E nenhum deles morreu por uma mentira. Por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque pessoas além do nosso Senhor morreu por amor a Cristo, irmãos. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Qual é a grande diferença, pastor, entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo? Alguém aqui poderia me responder? Eu vou te perguntar, qual seria a grande diferença do cristianismo e as grandes religiões do mundo? Eu vou te responder. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Allan Kardec, você pode visitar o túmulo de Maomé, e todos eles ainda vai estar lá respingo de vida, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não está mais no túmulo, porque Ele ressuscitou e hoje está sentado no trono de glória, irmãos. Se me perguntar, por que o cristianismo é a religião verdadeira? Porque foi o único que venceu a morte e não está num túmulo, que é Jesus. E aí eu falo para você, Jesus não está morto. Ele vive e reina para todo sempre. Apocalipse 1:18 vai dizer: e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É esse Jesus que nós viemos adorar, é esse Jesus que nós acabamos de ensinar, que hoje vive e reina pelos séculos dos séculos. Eles tentaram, irmãos, subornar os guardas, falar que os discípulos tinham sequestrado o corpo de Jesus. Mas diante de tantas tentativas, eles fracassaram, porque não tem como vencer aquele que venceu a morte. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio esse texto, irmãos, porque diante de uma verdade tão real, da ressurreição de Jesus. Como assim, pastor? Mas e depois de Jesus ter morto, sido ressuscitado? Vai dizer que ele aparece a Maria Madalena, vai dizer que ele aparece às mulheres, vai dizer que ele aparece a Pedro, vai dizer que eles aparecem aos discípulos no caminho de Emaús, vai dizer que ele aparece aos discípulos quando Tomé não estava, e depois ele aparece aos discípulos quando Tomé estava, depois ele aparece para mais de 500 pessoas, para mostrar que era verdade, que ele não estava mais no túmulo. E essa noite eu venho para te dizer que ele não está morto, ele está vivo, está no controle da minha vida e da tua vida, seja qual for a situação. Ele ressuscitou. Vocês já imaginaram que se Cristo não tivesse ressuscitado, bastaria naquela manhã eles terem apresentado o corpo de Jesus e acabaria com tudo? Quem aqui já pensou nisso? Se Jesus não fosse real, se a ressurreição não fosse real, bastaria na manhã de domingo eles mostrarem o corpo de Jesus. Eles não conseguiram. Se a ressurreição não fosse verdadeira, irmãos, os discípulos que estavam esmagados pelo desânimo e com medo, depois da ressurreição vai dizer que eles ficaram fortalecidos, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, eles testemunharam o nome do Senhor. Agora eles não estavam mais com medos trancados, mas agora eles falavam de uma palavra que dava vida. E na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se rendem. Então eu falo para você, aqueles homens que estavam com medo, agora com Jesus ressurreto, eles ganham força. E assim que deve ser a nossa vida diante das circunstâncias, das lutas. Lembrar que nós servimos um Deus que não está no madeiro, mas Ele está vivo e reinando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vocês acham que se Jesus não tivesse ressuscitado, eles enfrentariam
os soldados romanos, perseguições. Irmãos, eles enfrentaram açoites, porque eles sabiam, tinham certeza que Jesus tinha ressuscitado. Eu não sei como que está a tua vida aqui esta noite. Talvez você entrou aqui, está passando por prova, em cima de prova, e você sai de uma, e você vira a esquina, tem outra. Eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. Jesus, Ele continua no controle do universo. Ele continua no controle da minha vida, da tua vida, do teu casamento, da tua família, dos teus projetos, de tudo aquilo que você colocar diante dEle. Ele continua no controle, porque Ele controla todas as coisas. Esses homens enfrentaram a morte por amor a Jesus, porque eles tinham certeza que Jesus havia ressuscitado. Muitas das vezes nós fraquejamos, temos medo porque às vezes duvidamos de quem é o nosso Deus, mas Jesus nós nunca podemos duvidar de quem é Jesus, irmãos, do poder de Jesus. Eu sei que nós somos seres humanos, nós somos falhos, e em alguns momentos que a gente fica assim, balançados, mas eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia final. Pode vir a luta que for, pode vir a guerra que for, pode se levantar o diabo, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmãos. Ele falou durante todo o tempo que estava com os discípulos: eis que eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E naquele grande dia eles esqueceram, mas o anjo veio para lembrar eles, diante daquelas mulheres, daquilo que ele tinha prometido sempre, que iria ressuscitar. Irmãos, não é diferente hoje nas nossas vidas. Deus deu uma palavra para nós que estaria conosco todos os dias. Nós precisamos confiar nesta palavra sobre as nossas vidas, irmãos. Tem pessoas aqui que Deus mandou dizer isso. Tem chamado, tem propósito, tem intimidade. Estava pensando em parar. A partir de hoje o Senhor está fazendo algo novo na sua vida. E eu vou falar algo, tem pregadores da palavra de Deus aqui, tem obreiros da palavra de Deus aqui parado, tem cantores do Senhor, adoradores do Senhor aqui, tem pessoas que fazem a obra que a partir desta noite, se você mudar a sua postura, Deus vai te usar para a glória dEle. Já estou finalizando. Irmãos, e através desse acontecimento único na face da terra, através dessa pedra angular que é Jesus, aonde nós estamos hoje, se chama igreja. Onde eu e você estamos alicerçados se chama Jesus, a nossa pedra angular. E foi por meio deste ato de ressurreição que a igreja hoje vive, que a igreja hoje caminha, que a igreja hoje batalha. A igreja não existe porque Jesus somente morreu, mas a igreja está viva porque Jesus ressuscitou. O maior fato de nós estarmos aqui não foi porque Jesus morreu na sexta, mas porque ao terceiro dia Ele subiu ao céu, Ele ressuscitou, irmãos. A maior garantia da igreja estar de pé é por causa da ressurreição de Jesus. Irmão, vocês já imaginaram que Lázaro, o túmulo foi aberto de dentro para fora ou de fora para dentro? Jesus vai lá e fala assim: tira. Mas com Jesus foi diferente, irmãos. O túmulo foi aberto de dentro para fora. Você não está entendendo? O túmulo foi aberto de dentro para fora, porque Ele é a própria vida, irmãos. Nada para Ele, pedra não para Ele, a morte não para Ele, nada pode parar Ele, irmãos. E se eu e você estivermos nele, irmãos, nada pode nos parar, irmãos. Se nós nos colocarmos na brecha do Espírito Santo, nada pode parar a obra de Deus na minha vida e na tua vida, irmãos. Porque se a morte não pôde parar Jesus, e eu e você em Cristo Jesus, nada pode nos parar, irmãos. E aí eu finalizo. E esse acontecimento
vai dizer que ao terceiro dia, foram visitar o túmulo e ele não estava mais lá. Vai dizer que no primeiro dia da semana, ele não estava mais lá. Eu não sei se você está entendendo. Há momentos nas nossas vidas que parecem uma eternidade. Há lutas que parecem que não vão acabar, não é isso? Eu fico imaginando os discípulos, as mulheres. Jesus falou que era só 3 dias. Mas eu fico imaginando, esses 3 dias devem ter durado 30 anos. E assim não é diferente nas nossas vidas, algumas situações que nós passamos. Mas eu quero profetizar que o dia da ressurreição está chegando. O dia da vitória sobre a morte de Jesus que aconteceu lá, e da nossa vitória sobre tudo aquilo que nós estamos passando está chegando. O primeiro dia da semana está chegando. A ressurreição está chegando. A morte não pode parar, porque Jesus não está morto, irmãos. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Se você puder, põe a mão no teu coração. Pai, nós reconhecemos, Deus, que muitas das vezes nós somos como os discípulos. Nós ouvimos a tua palavra, às vezes até pegamos ela, guardamos no coração, mas diante de algum medo, de alguma perda, de alguma insegurança, o diabo às vezes rouba ela de nós. Mas que a partir desta noite nós possamos se lembrar que o maior fator de nós estarmos aqui essa noite é porque o Senhor Jesus ressuscitou e não está mais morto. Coloca, Pai amado, nas tábuas dos nossos corações que o último inimigo que deveria ser derrotado foi derrotado pelo nosso Senhor. Então nós não precisamos temer mais nada se nós estivermos em Ti, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Então que nós, Senhor, nos ajude a pregar a ressurreição de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver essa ressurreição dia após dia, que o Senhor nos ajude, Senhor, a testemunhar que o Senhor não está mais no madeiro, mas o Senhor está reinando pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu não posso deixar de fazer isso. Tem alguém aqui que o pastor estava caminhando longe da casa do Pai,